Ó, nesses últimos 5 anos, o patrimônio acumulado, essa aqui é fantástica, foi de R$707 mil. O investimento dela hoje está custo zero e ela tem um patrimônio de R$710 mil. Vamos começar com uma das nossas ações. Eu ia começar a falar, mas como eu já comecei a falar... Rufem os tambores. Eu ia falar, para. Deixa o seu like aqui pra gente, por favor. Temos 729 pessoas ao vivo e 200 likes só, pessoal. Dá essa força aqui pra gente, que hoje a live tá muito boa. A gente pode fazer melhor, Lu. A gente só vai revelar a empresa depois que bater 1000 likes nessa... Já estão rolando os palpites aqui. Fabião, vai lá. Acaba com esse mistério. Bom, pessoal, a gente vai falar da Taesa, exatamente, uma empresa que é altamente resiliente, tá bom? Ela tem contratos de longuíssimo prazo atrelados ao IGPM, portanto, se o IGPM sobe, acaba remunerando mais os acionistas, né? Por conta das linhas estarem indexadas principalmente ao IGPM, mais do que ao IPCA. Então a gente vai colocar aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Eu vou pedir para o José, você consegue colocar aqui na tela para nós? Perfeito, José tá muito rápido, abração pro José. Todo mundo aqui tá exona, olha lá que beleza, Tânia, Adriano, Luiz. Bom, pessoal, a gente vai colocar que nem a gente fez da outra vez, a gente vai usar as mesmas premissas que nós fizemos na primeira live, tá bom? Se você não viu, tá aqui no YouTube. A gente colocou um investimento inicial de R$10 mil, com aporte mensal de R$1.000, a data inicial de 2016 e a data final de 2021. Lembrando que, antes da gente simular isso, tá bom? Você pode e deve começar com o valor que você tiver. Hoje em dia, lembrando que você pode fazer isso, você nem precisa pagar corretagem em algumas corretoras. Então, o ideal é você começar. Eu não tenho R$10 mil, eu não tenho aporte de R$1.000 por mês. Como o Barsi sempre dizia para nós, corta o zero, começa com 1.000 e vai com R$100 por mês. Não tenho R$1.000, corta o zero, começa com 100 e R$100 por mês. Não tenho R$100, corta o zero e procura ações mais baratas. Mais baratas e também boas, tá? Existem um monte de ações que passam nesse crivo, tá bom? Então, não desanime se você não tem esse aporte. A Bolsa de Valores, como nós sempre frisamos aqui no AGF, é para todo mundo, tá bom? Não é um lugar para ricos, mas é um lugar gerador de renda pra caramba, tá? E você pode fazer parte disso, tem ações que valem menos de R$10 hoje, tá bom? Então a gente vai começar com essas premissas, né? O ativo vai ser a Taesa, que é uma das pagadoras de dividendos do Barsi, uma das que mais pagaram. O investimento inicial de 10, aporte mensal de 1.000, data inicial de abril de 2016 a abril de 2021. O José vai colocar em simular pra gente. E a gente vai ter o resultado. Pode colocar simular, José. Eu não sei se ele já colocou, mas enfim, a gente já vai ter alguns resultados muito bacanas aqui. Lembrando que, obviamente, isso não é uma recomendação de compra. O que aconteceu no passado, o próprio Barsi diz que é uma provável no futuro, obviamente, né? Mas assim, a gente não há garantias, obviamente, de que esses rendimentos vão continuar. O que a gente preza aqui é que você estude bastante essas empresas. E vamos para baixo, Joe, pode ir para baixo aqui. Bom, o resultado, o que nós tivemos de acordo com essas premissas? A gente teve um patrimônio acumulado de R$150 mil, quase R$151 mil. Lembrando que aqui na GF nós não olhamos patrimônio, tá bom? A meta aqui é em número de ações, mais dividendos. Então, às vezes, a gente até torce para abaixar essas ações, né? Para que essas ações baixem. O custo de aquisição, o desembolso, na verdade, foi de R$70 mil no total. O custo de aquisição total foi de R$95 mil. E os proventos acumulados, dê uma olhada nos proventos acumulados da ordem de R$25 mil, quase R$25.500. Total de ações acumuladas, que é o que interessa para nós que defendemos essa estratégia, de 3.983 ações, quase 4.000 ações. O José vai baixar um pouquinho mais para mostrar para vocês como é que funcionou essa evolução. Então você tem os proventos acumulados, os proventos atuais e a média total de proventos. Se você der uma olhadinha, dá uma olhada naquela lista, naquela linha amarela, você vai ter... Fala, Lu.
Não, falei uau. Não, é para você ver a evolução, né? Então você tem o patrimônio acumulado que a gente acaba não olhando, né? Isso não nos interessa tanto. Se você der uma olhada nos proventos acumulados, você vai ver a evolução e também desembolso acumulado. Lembrando que você pode riscar esses atributos para ficar com um ou outro. Você vai ver a média total e os proventos anuais. Você vai ver a média total lá para o dia 4, aliás, para o mês 4 de 2021, beirando a casa dos 26 mil reais. Dá uma olhada, isso é muito legal, você vai poder brincar com isso. Baixando um pouquinho mais, Joe, baixa um pouquinho mais. Você vê aqui o número dos proventos anuais. Dá uma olhada. Ô, Joe, põe a setinha lá no primeiro verdinho lá de 2016 para deixar bem claro aí quais foram os proventos anuais. Ó, você tem em 2016 R$ 1.600 de proventos, e se você colocar no azulzinho lá, dá uma colocada no azul, isso subdividido em 12 daria R$ 136,77. Isso seria o seu salário que a gente sempre defende, né? Então, no começo é aquele negócio, né? O começo é complicado para todo mundo, a gente sabe disso, só que a evolução vai acontecendo, a gente vai insistindo na estratégia previdenciária que sempre deu certo para todos. Você vai, por exemplo, para o ano de 2018 ou 2019, tanto faz, Joe, ó, você vai ver já que os proventos anuais já são de R$ 5.585, o que dá em média mensal, põe lá no azul, Joe, você vai ver que está em R$ 465. Seu salário já multiplicou por 3 praticamente. Indo para 2020, a gente já tem aí, só para vocês terem uma noção, um dividendo acumulado da ordem de quase R$ 1.000 por mês, R$ 11.000 por ano. Se você for dividir isso, dá quase R$ 1.000 mensais. Esse é o poder. E lembrando, inclusive, que esse é o aporte mensal, né, Fabião? A gente está falando de um aporte mensal de R$ 1.000 por mês. Então, quer dizer, no 5º ano, a pessoa já começa a receber um dividendo quase igual ao aporte que ela vem fazendo mensalmente. Perfeito, isso é sensacional, né, pessoal? Porque isso prova que a estratégia previdenciária dá certo com uma pitada muito boa de paciência, né? Porque não dá para você construir uma carteira previdenciária que vá garantir o futuro seu e da sua família sem disciplina e paciência, que é um dos pilares que a gente ensina aqui no Ações Garantem o Futuro. Então você vê que o primeiro ano ele é complicado até para uma ação muito boa que é uma Taesa. Claro que a gente está excluindo o fator, vai um pouquinho mais para cima, Joe, a gente está excluindo o fator patrimônio. A gente não vai olhar para isso. Enquanto as ações estiverem seguindo um preço teto bom, que a gente conseguir pagar e a gente estiver tranquilo com esse preço, a gente vai comprar. Se ele subiu muito desse preço teto, a gente não dorme mais tranquilo, a gente não compra mais. Patrimônio, a gente não olha no Ações Garantem o Futuro, porque nós vivemos com dividendos. A intenção aqui é viver de dividendos, tá bom? Então essa foi a Taesa, a terceira ação que mais pagou dividendo na carteira do Barsi. Vou passar agora para a Lu para revelar a quarta ação. Vocês acham qual vai ser essa ação, hein, pessoal? Manda aqui no chat. O pessoal já matou aqui, hein? O pessoal já matou, né? Muita gente já matou, por incrível que pareça. Bom, também essa ficou fácil, né? Ô, Fabião, você sabe que vendo isso assim até arrepia, né? Porque a gente postou hoje um Reels lá no Instagram do Ações Garantem, falando justamente sobre essa empresa, né? Não é a primeira vez que ela paga uma mega cena para o Barsi. Na verdade, esse ano, em 2017, ela pagou 69 milhões, se não me engano, né? E é a nossa querida Unipar, né? Que por mais que não esteja no Best, foi lá atrás, há cerca de 15 anos, um investimento que o Barsi olhava como uma oportunidade, que ele vislumbrava justamente como uma possível boa pagadora de dividendos no futuro, né? E aí as pessoas podem falar, poxa, gente, 50 milhões em dividendos, né? Pô, o cara deu sorte, ou é tanta coisa por trás, né, que é legal a gente vir mostrar para vocês aqui esse simulador histórico, para vocês terem noção do poder que o tempo tem sobre os investimentos de vocês. E não só o tempo, tá? Mas também a paciência, como seguir uma mesma estratégia é muito importante, né? Então, enfim, acho que tem uma série de fatores aqui que eu acho que a gente, olhando o gráfico, a gente consegue tangibilizar que o que a gente está falando aqui para vocês é possível, tá? Então vou pular essa introduçãozinha aí que o Fabião fez muito bem, lembrando que a gente está fazendo aqui para conseguir comparar novamente o investimento inicial de 10 mil e um aporte mensal de R$1.000. Pode baixar aí, Joe, para a gente ver, dar uma olhadinha no gráfico da Unipar. Deixa eu... Para. Aí.
olha só que legal. Então, pegando desde 2016, essa aqui tem uma característica um pouquinho diferente das demais empresas que a gente mostrou para vocês. Nos anos de 2018 e 2019, que foram anos, na verdade, a Unipar é uma empresa cíclica, né, de soda e cloro, ela depende dessa commodity. Então, durante esses anos, ela praticamente não distribuiu dividendos, mas bonificou os seus acionistas, né, no fator de 0,09, ou seja, 9% em 2018, e em 2019, 16%. Claro que isso a gente não consegue prever, né, isso é uma deliberação da administração, de acordo com o papel social da empresa, enfim, uma série de outros fatores, mas mesmo assim é algo para a gente olhar no histórico dessa ótima empresa. Então vejam só, nesses últimos 5 anos, o patrimônio acumulado, essa aqui é fantástica, foi de R$707 mil, sendo que o custo de aquisição total, ou seja, tudo que você desembolsou entre aportes mensais e proventos acumulados, foi de R$122 mil para serem acumulados 707, tá? Um total de 10 mil ações. Então, percebam, pessoal, que a quantidade de ações possuída, as ações acumuladas, elas também desempenham um papel fundamental quando a gente vai olhar as nossas carteiras previdenciárias. Agora sim, Joe, pode baixar para a gente. Lu, deixa eu só fazer um comentáriozinho rápido. Eu sei que claro, eu não quero te interromper, não quero ser o Jô Soares da noite, mas olha que absurdo isso que a gente está falando, né? As pessoas falam que investimento em ações é loteria, é longuíssimo prazo até você ver resultado. A gente está mostrando uma empresa em 5 anos, sendo que nesses 5 anos a gente teve crise, a gente teve troca de presidente, a gente teve pandemia, a gente teve um monte de problema no país. A pessoa investiu R$70 mil, o patrimônio dela multiplicou por 10 e a renda dela hoje em dia já é maior praticamente, né, 65 comparado com 70 desembolsado, do que ela desembolsou inicialmente. Então, o investimento dela hoje está custo zero e ela tem um patrimônio de R$710 mil quase. É incrível, fantástico. Não é? Fantástico, né? A empresa de dividendo realmente não cresce. Vamos lá, pois Vamos ver no gráfico se realmente empresas que pagam bons dividendos não crescem, pessoal. José, baixa aí pra gente ver esse gráfico bonito pra caramba. Minha Nossa Senhora. Então, vejam só que legal. Tira aí o laranjinha pra gente, só pra gente ter uma noção. Aí, olha só que legal, né? Os proventos acumulados, lembrando que em 2018 e 2019 a gente teve alguns eventos, alguns trimestres ela não deu lucro, ou seja, não pôde distribuir dividendos, mas bonificou os seus acionistas e a gente considerou que esse valor foi reinvestido também. Então vejam que curioso o patrimônio acumulado. E vejam que curioso também essa subida exponencial, né? Logo depois da crise aí, da pandemia, enfim, como realmente o preço, pessoal, faz muita diferença, né? Vai baixando mais um pouquinho, Joe, pra gente chegar no segundo gráfico. Aqui também, né, de novo, 2019 praticamente não tivemos dividendos por conta dos eventos que falei para vocês, mas levando em consideração aí que a gente está falando de um aporte de R$1.000, né, por mês, vocês percebam aí também que é mais uma empresa que, apesar de ser cíclica, consegue compensar nos anos que distribui dividendos, os anos que ela não distribuiu. Isso acaba sendo fantástico realmente e explica por que é a empresa que mais paga dividendos na carteira do Barsi. É realmente uma excelente empresa e hoje é a maior posição do Barsi em termos de valor de mercado, né, pessoal? E é legal, Lu, uma coisa interessante é que ninguém falava da Unipar, ninguém falava em 2004, 2005, 2006, ninguém queria saber de Unipar, e através das estratégias que a gente conta também no jeito Barsi de investir, o Barsi identificou a Unipar como sendo uma belíssima opção para investimento no longuíssimo prazo, obviamente. Não foi do dia para a noite que ela produziu esses resultados, obviamente, mas com o passar do tempo a gente provou que era um belíssimo investimento. Felipe, vamos pegar umas perguntas e daqui a pouco abrir a surpresa? O que você acha? Vamos pegar umas perguntinhas aqui, Fabião, mas um último comentário só sobre a Unipar.
A gente fala muito da disciplina e da paciência, né, pessoal? Mas não basta você ter disciplina e paciência. No caso da Unipar, ele envolveu muita, talvez, frieza, né? Não sei se frieza é a palavra certa, mas aguentar tanta gente falando que a empresa não deveria valer muito mais, que a empresa estava cotada a centavos. Então, quando você tem convicção de algo que você está fazendo, você tem que persistir independente do que os outros estão falando. Então, tem muita gente que a gente vê hoje, pessoal, que comprou algumas empresas aí que parecem as azaradas da Bolsa. Podemos até falar algumas, né? Oi, Via Varejo, Cogna, as empresas aí da moda, que talvez se você tenha comprado elas com convicção, sabendo o que você está fazendo, aguenta firme. Tem que aguentar firme. E para isso você vai ter que ter muita frieza para deixar as pessoas falarem tudo que elas querem falar sobre essas ações. Bom, vamos pegar uma ação aqui. Tem muita gente pedindo Itaúsa. A gente tinha falado de Klabin. A gente podia fazer com as duas rapidinho. O que vocês acham? Podemos. Vamos lá? Então tá bom. Vamos começar com a Klabin, então, que o pessoal tinha pedido antes. Para desespero do nosso amigo Josiel. Joe, vamos lá que você consegue. Já pôs, já colocou, tá engatilhado. Maravilha. Klabin, vamos mudar só uma premissa, que a gente estava falando agora há pouco, que o investimento em 5 anos, muitas vezes, ele te traz um retorno espetacular, mas às vezes ele acaba te trazendo um retorno relativamente normal. Vamos mostrar no longuíssimo prazo a diferença que os dividendos fazem. Joe, coloca o invés do início em 2016 para a gente começar em 2001. Vamos fazer uma simulação. Bora, vamos rodar essa simulação então. Vamos ver o que acontece aí. Mesmas premissas de antes, tá, pessoal? Só mudando a data. Então a gente pegou a Klabin 4, que é a preferencial, que acaba tendo um yield melhor do que a Klabin 3. Investimento inicial de R$10 mil e aportes mensais de R$1.000. Eu sei que muita gente pode falar, poxa, mas R$1.000 é pouco, R$1.000 é muito. A gente tentou pegar um valor aqui que a gente consiga, pelo menos, abranger um número grande de pessoas que teriam condição de fazer um aporte nesse montante. Vamos lá. Joe? Vamos baixando aí. Isso, boa. Então, vamos lá. A pessoa que comprou Klabin 4 durante 20 anos, fazendo um aporte de R$1.000 por mês e aquele aporte inicial de R$10 mil, ela desembolsou R$241 mil. Ela acumulou proventos de 434, ou seja, proventos de quase 2 vezes os aportes que a pessoa fez, e investindo os aportes mais proventos, ela desembolsou R$675 mil. O patrimônio dela acumulado nesse período foi de R$2.691.072. Isso dá mais de 10 vezes o desembolso que a pessoa teve nesse período. Pessoal, olha que incrível. Além disso, a gente teve um desdobramento em 2014 dessas ações, elas desdobraram no fator de 5 vezes, e com isso a pessoa acumulou quase 500 mil ações, 482.271 ações. Olha que impressionante esses números, pessoal. Desce mais um pouquinho, Joe. Olhando aquele mesmo gráfico que a gente estava olhando no começo, aqui a gente mostra em amarelo o desembolso acumulado, quanto que a pessoa foi acumulando de investimento nesse período. O azul mostra o quanto ela acumulou de patrimônio no período, e a diferença entre o amarelo e o azul é a sua rentabilidade. É quanto você tem hoje versus o que você aportou. Desce mais um pouquinho, Joe. Aqui a mágica aparece de uma forma muito clara. Pessoal,
Vejam que interessante, lá atrás, em 2002, 2003, só para vocês terem uma ideia de como era pequenininho o dividendo, a barra azul nem aparece ali em 2002, 2003. Então a pessoa fez os aportes dela no ano de 2001, aliás, começou. Ali já começa a ter alguns dividendos, mas eles ainda representam centavos. É aquilo que a gente sempre fala, pessoal. Muitas vezes no início, a gente vê aqueles dividendos de centavos pingando na nossa conta e a gente desanima, a gente acha que a estratégia não está funcionando bem, a gente acha que o caminho não é esse. Mas se você persistiu nessa estratégia investindo só em Klabin, olha que interessante, a partir ali mais ou menos do 9º, 10º ano ali, 2010, 2011, 2012, os proventos começaram a crescer de uma forma exponencial. Então a gente chegou ao ponto de, em 2019, Joe, passa ali em cima da barrinha, a gente teve um total recebido de R$78 mil, que equivale ali embaixo na barrinha azul a um provento mensal de R$6.500, um salário mensal de R$6.500. Se a gente for olhar a média anual recebida, que é aquela linha verde, a gente está falando de R$21.719. Então, esse é o salário anual que você conseguiu acumular em Klabin. E, de novo, a mesma coisa que a Lu tinha comentado lá atrás, uma ação de dividendo que cresceu em termos de produção, cresceu em termos de capacidade e cresceu em termos de rentabilidade também, porque a ação da Klabin valorizou muito nesse período. Então, olhem que ação fantástica para ter se investido lá atrás. Vamos passar a Itaúsa rapidinho, Joe, faz a mudança ali para a gente. Tem muita gente pedindo também, Felipe, Banco do Brasil. Vamos passar rapidinho, bem rápido, todas essas aí, porque a gente está em cima da... Pode manter. Vamos manter essas premissas aí de 20 anos. Nosso tempo está acabando aqui, mas quem sabe faz ao vivo, né? Vamos... É o que o público pede. O pessoal tá pedindo, a gente vai lá e faz, não tem erro não, vamos para cima. Vamos lá, pessoal, vamos ver no nosso simulador aqui, vai descendo um pouquinho mais, Joe. Ó, quem investiu em Itaúsa nesse período, teve um desembolso de 241, que aliás é o mesmo desembolso de Klabin, conseguiu acumular um total de 155.892 ações, lembrando que a Itaúsa era uma máquina de bonificação, tomara que ela volte a ser no futuro. Então saudades. Olha aqui embaixo, pessoal, saudades. Fica a dica, hashtag fica a dica, Itaúsa, né? Ó, 2007, 2008, 2009, 12, 13, 14, ela sempre foi bonificando. Então, para cada uma ação, você ganhava 0,1 novas ações, 10% da posição. Então, com essas 155 mil ações, elas acabaram rendendo ao longo desse tempo R$620 mil em dividendos, né? Quase 3 vezes o desembolso inicial, e um patrimônio acumulado de R$1,5 milhão. A pessoa desembolsou 240 mil, acumulou um patrimônio de R$1,5 milhão. Vamos ver o gráfico rapidinho. É uma ação que pagou um dividendo mais interessante que a Klabin, não teve uma valorização tão grande quanto a da Klabin, mas ao mesmo tempo é uma ação previdenciária com todas as características que a gente gosta numa ação previdenciária. Então, ali na linha verde, olha que interessante, a gente vê o desembolso acumulando, né, até... acumulando, foi acumulando, mas chega no momento aqui que a linha verde, ela cruza a linha amarela. Então você já tem um valor total de dividendos acumulados maior do que o total de aportes realizados. Isso significa que os teus aportes começam a ser pagos simplesmente com os seus dividendos. Se você puder pagar o aporte e, além de tudo, reinvestir o dividendo, você vai estar acelerando esse processo. Joe, desce mais um pouquinho, por favor. E aí, só para finalizar, a média anual de dividendos da Itaúsa nesses últimos 20 anos ficou em R$31 mil.
O pico dela de distribuição foi em 2019, onde ela pagou um total de R$152 mil, e a gente tem aí algumas oscilações em termos de distribuição que foram afetadas por alguns fatores, mas isso não torna ela uma empresa que não tem previsibilidade. Aliás, a Itaúsa nos últimos 10, 20 anos, foi uma das empresas que mais previsibilidade teve em termos de distribuição de dividendos até a chegada da pandemia. Vamos ver como se comporta para frente. Alguém de vocês quer pegar Banco do Brasil para fazer? Vamos lá, Lu. Pode pegar, Lu. Posso ser eu, Gil. Volta lá então. Tem muita gente, só antes de você pegar, Lu, tem muita gente perguntando se tem como simular menos tempo, menos aporte, mais dinheiro. Isso. Tem como se fazer absolutamente tudo. É só você pedir que a gente faz aqui. Tudo que você quiser. José, faz um favor para mim então. Coloca aí no investimento inicial R$5 mil aí em Banco do Brasil pra gente ver o que acontece. Ô Luiz, vamos descer o mensal. Muita gente falando se pode colocar menos, não tem 1.000. Vamos descer um pouquinho. Vamos botar 5 mil aí no investimento inicial. Corta o zero. Vamos colocar 500, pra gente manter aqui R$500. Vamos tirar tudo metade de aporte mensal. Boa, Joe, simula aí pra gente. Vamos ver o que vai aparecer. Lembrando, né, pessoal, isso aqui... Vamos ver o que acontece em uma simulação. É a primeira vez que eu tô vendo essa daqui. A gente ainda não fez do Banco do Brasil, né? Ainda não. Não. Vamos ver que surpresa aparecerá. Nem nós sabemos o que vai aparecer aqui. Vamos lá ver. Desce aí, Joe. Tô mudando um pouquinho as premissas. Vejam só, um patrimônio acumulado de R$303 mil, com um aporte de R$5.500 mensais, pessoal. Olha isso. R$500 mensais, né? Para quem diz que é impossível. Então, nós temos um desembolso aí de R$120 mil, proventos acumulados de R$140 mil, ou seja, boa parte do custo de aquisição é pago por proventos. Muito legal. Baixa aí para a gente dar uma olhadinha no gráfico, Joe, por gentileza. Vejam só que interessante, esse gráfico tem uma conotação especial às estatais, que é esse efeito no patrimônio acumulado. Vejam como quem liga para patrimônio acumulado não pode ser cardíaco e ter Banco do Brasil na carteira, hein? Se ficar olhando para o patrimônio todo dia, não tem Banco do Brasil na carteira, morre do coração. Coloca pra gente os proventos acumulados aí, ô Joe, só pra gente dar uma olhadinha, junto com o desembolso, só pra gente olhar. Isso. Vejam só que legal. Aqui em determinado momento, não sei se vocês conseguem visualizar aqui entre 2018 e 2019, essa linha aí, boa, Joe. Essa linha pontilhada dos dividendos, dos proventos acumulados, começa a superar a do desembolso acumulado. Então vejam só que legal, né? Aqui o efeito realmente que a gente consegue ver ao longo desses anos, quem foi paciente, reinvestiu aí os seus proventos em alguns anos, conseguiu acumular um patrimônio e ver aí, de fato, o efeito bola de neve. Desce mais um pouquinho para a gente ver o último gráfico, Joe, por gentileza. Isso. Vejam só, pessoal, também é um banco que, por conta, enfim, dessas indas e vindas, não tem uma certa regularidade, uma crescente de dividendos. Lembrando que 2019 foi o ápice para o setor bancário como um todo, tá? Foi um recorde absoluto de distribuição de proventos, não só para o Banco do Brasil, mas como o setor bancário como um todo. A gente tem uma média aqui total de cerca de R$7 mil, né, Joe? Quanto que tá aí? Coloca para mim em cima o mouse, por favor, para a gente dar uma olhadinha. Aí, acertei. Cerca de R$7 mil, a média aí distribuídas em proventos. Lembrando, pessoal, que tudo isso com um aporte mensal de R$500, tá bom? Mostrando para vocês que é super possível com paciência e disciplina, mesmo sendo uma estatal. Pessoal, tô aqui no cantinho, vamos lá, gravei a tela do AGF+, tá? Esse é o meu aplicativo, como vocês podem ver. A renda recebida nos últimos 12 meses, a renda a receber agora provisionada no mês de março, crescimento dos meus dividendos com as principais pagadoras e aqui a minha meta de ganhar R$100 mil por mês em dividendos, tá bom? Tô chegando aí na metade da minha meta.
Algumas outras ferramentas, como o aportador, que te mostra o que tem o sinal verde aí para você possivelmente aportar. E neste momento aqui, eu cliquei nesta lupinha aqui em cima, que te manda para o perfil da empresa. Neste caso, estou olhando aqui a TRPL com algumas métricas. Então, algumas métricas de dividendos, múltiplos, métricas aqui de balanço, principalmente margem, cotação, né, o gráfico aqui para ser algo mais visual, rentabilidades e lá embaixo, proventos, tá? É uma ferramenta muito completa. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.